Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela tem muito de uma linguagem simbólica. E a linguagem simbólica, ela tem uma força que ultrapassa o tempo e as culturas. Mas nós precisamos entender o tempo e a cultura na onde a Escritura foi escrita, da maneira como ela foi escrita, para a gente compreender esse sentido. E justamente Deus escolhe esta maneira simbólica, muitas vezes que nós achamos estranha, para que a mensagem, o sentido da palavra de Deus, ela não se perca simplesmente no tempo. Então, é uma forma, é uma maneira como Deus quis escrever. E para escrever o livro, ou os livros da Sagrada Escritura, Deus se utilizou de homens, de pessoas, usando as faculdades, a inteligência, a maneira, o formato, até da própria linguagem, para que fosse escrito aquilo que Ele mesmo, Deus, quisesse que permanecesse. Por isso a palavra de Deus, ela é verdade, ela não é uma verdade. A palavra de Deus, ela permanece, ela não é uma coisa que depois vai sendo adaptada. Existe por aí algumas correntes de pessoas até famosas, querendo fazer modificações, alterações na palavra de Deus. Vamos tirar da palavra de Deus aquilo que é violento, vamos tirar da palavra de Deus aquilo que não está mais de acordo com a nossa cultura. Não, a palavra de Deus foi escrita pelo próprio Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus para transmitir esta verdade que não supõe adaptações, nem remanejamentos, nem correções da parte de simples homens, da parte de nós que podemos interpretar ou querer as coisas do nosso jeito. A palavra de Deus também, ela não tem erros. Os erros que se supõem, e às vezes a gente escuta até algum padre falando besteira por aí, né? Não, a palavra de Deus está errada, vamos corrigir isso aqui, porque Jesus não sabia tudo, então isso aqui é um erro. Talvez o padre precisasse voltar ao banco da escola para entender e para estudar a exegese, para estudar a Bíblia, para saber que errado está ele ao dizer isso, e não a palavra de Deus. A palavra de Deus não está errada. Errados estamos nós em querer mudar o sentido das coisas para dizer aquilo que nós queremos, né? E exatamente por isso, porque a palavra de Deus não erra, não existe equívoco, não existe contradição, que ela é uma palavra que ilumina todos os tempos, ela ilumina a vida do homem de hoje. Nós nunca vamos escutar a palavra de Deus do mesmo jeito. Cada dia que nós escutamos, mesmo que seja uma leitura que nós já escutamos, já ouvimos em outra celebração, esta palavra ela nos alcança no momento específico da nossa vida. Ela nos alcança no hoje da nossa história, naqueles problemas, naquelas dificuldades, naquelas circunstâncias pelas quais nós estamos passando. E aí a palavra de Deus nos ilumina nessa realidade. E quando nós vamos entender esta palavra de Deus, nós precisamos compreender duas coisas fundamentais. E por isso que nós somos igreja católica, apostólica, romana. A tradição e o magistério. A maneira como a palavra de Deus sempre foi lida, interpretada pela tradição, desde o princípio, e o magistério. Magistério que são os bispos, ou o conjunto dos bispos que vão dando este caminho, esta direção. Querer entender a palavra de Deus de uma forma assim, absolutamente fora,
Então, isso não é Igreja Católica. Eu abri a Bíblia ao acaso para saber o que a Bíblia me disse nisso hoje. Cuidado com essa história, porque a gente pode fazer interpretações tão equivocadas e acabar fazendo Deus dizer, ou fazendo uma interpretação daquilo que Deus disse, quando na realidade não é nada disso que Deus está dizendo. A palavra de Deus, ela tem esse guia, como se nós estivéssemos subindo uma escada, e nós temos 2 corrimãos para nos segurar, que é a tradição e o magistério. E aí a gente sobe com segurança essa escada. A gente cresce no conhecimento da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. A leitura de hoje do Evangelho, Jesus conta uma parábola que fala das 10 virgens. 2 vezes na Escritura aparece este número 10 nos Evangelhos. E essas 2 vezes que aparece, uma é essa, das 10 virgens, e a outra é a dos 10 leprosos. E quando se fala deste número 10, ele é um número simbólico, mas é um número também indicativo. Para o povo de Deus, era preciso reunir 10 pessoas para constituir uma comunidade. 10 pessoas reunidas, 10 pessoas do povo de Deus reunida, significa que ali existe uma comunidade. E essa comunidade é o lugar onde se escuta a palavra de Deus. E Jesus parte desse princípio. As 10 virgens, de forma, usando a imagem, são esta comunidade que é convidada para a celebração de um casamento. O casamento, além da celebração da aliança, é também o lugar do banquete. Toda a Escritura, do livro do Gênesis até o Apocalipse, ela fala da aliança de Deus. E ela se encerra com as bodas do Cordeiro, com o casamento do Cordeiro. Toda a Escritura é a narrativa desta aliança que Deus quer celebrar com o seu povo. E para encerrar esta aliança, ou para levar à plenitude esta aliança, então ali se celebra as bodas, o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro com a igreja. E Jesus toma desta imagem, a comunidade chamada a celebrar esta aliança, celebrar esta festa. E aí Jesus diz que 5 dessas virgens eram prudentes e 5 eram imprudentes. Todos foram convidados para a celebração, mas aquelas que foram prudentes levaram um pouquinho a mais de azeite, carregaram um pouquinho a mais de azeite, por quê? Porque não sabiam quando é que ia acontecer esta celebração. Elas estavam prevenidas, elas pensaram, é algo tão importante, é algo tão sério, que nós vamos nos precaver, nós vamos ter esta prudência de levar um pouco mais. As outras falaram assim, bom, a gente sabe que vai ter esse casamento, então a gente vai com as nossas lâmpadas, não deve demorar muito, a gente não vai ter que esperar muito, afinal de contas, nós somos assim convidadas de honra desse casamento, então a gente vai para a festa. Acontece que a festa demorou, ou o início da festa demorou mais do que o esperado, e todo mundo cochilou, Mas as virgens que eram prudentes, que levaram um pouquinho a mais de azeite, que carregaram um pouquinho a mais de azeite, na hora que chegou a hora da festa, nós temos aqui um pouco mais de azeite, vamos acender as nossas lâmpadas e vamos entrar para a festa. E as outras falaram assim, mas o nosso óleo acabou, empresta um pouquinho daquilo que vocês têm, empresta um pouco desse azeite. E elas dizem assim, não, nós não vamos emprestar, porque pode não ser suficiente para nós e para vocês. A primeira reação nossa aqui é pensar, que falta de caridade, Que egoísmo destas outras que tinham azeite a mais.
Que falta de caridade dessas que não fizeram esse gesto de partilha. Que falta de caridade, de partilha destas jovens. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus está apontando? E outro alguém pode dizer assim, mas por que não cataram no braço umas das outras e foram ali iluminando esse caminho e todas chegaram lá? Porque existe oração de intercessão, mas não existe oração de substituição. Existe oração de intercessão quando a gente pede para alguém rezar por nós, para que aconteça, para que Deus ouça as nossas preces. Mas não existe oração de substituição para quem não vai na igreja. Tem gente que vive pedindo para o outro fazer oração, mas nunca faz aquilo que deve fazer. Tem gente que vive pedindo para Deus as coisas, mas não faz aquilo que que lhe é cabido fazer. Tem gente que vive esperando que Deus faça milagre, mas não faz a sua parte. Quando Nossa Senhora pediu a Jesus, foi a Jesus nas bodas de Caná, ela disse assim, eles não têm mais vinho. E Jesus falou para ela, mulher, o que eu tenho a ver com essa história? E imediatamente, sem dar nenhuma resposta, Nossa Senhora vai aos serventes e diz assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos mandar fazer. E os serventes fazem o quê? Quando Jesus se aproxima e diz, enchei as talhas de água. Os serventes buscam água, enchem as talhas até a boca, numa situação absolutamente sem sentido. Para quem precisava de vinho, não adiantava encher as talhas de água, mas eles fizeram aquilo que era necessário. Oração de intercessão. Oração de intercessão. Mas não é oração de substituição. Porque os serventes podiam falar assim, não, nós precisamos de vinho, não é de água, não vai adiantar nada, vamos esperar que Jesus faça um milagre. O milagre acontece, mas o milagre acontece porque antes eles encheram as talhas de água. As virgens prudentes não podiam substituir as virgens imprudentes. As virgens prudentes, ou seja, a comunidade prudente, ela não substitui aquela parte da comunidade que quer ou que prefere viver na escuridão, que prefere viver nas coisas erradas, ignorando a Deus, e depois, na última hora, quer chegar e fazer parte da alegria do banquete. Nós precisamos levar isso muito a sério. Saber se nessa vida nós estamos enchendo as nossas lâmpadas com azeite. Se nós estamos carregando o fardo da vida, se nós estamos levando o azeite necessário para nos fazer entrar na vida eterna. Nós precisamos saber se nós estamos carregando a cruz, ou se nós estamos despachando a cruz, né? Às vezes tem gente que espera que Jesus carregue a sua cruz. Jesus não carrega a cruz de ninguém. Quem quer ser meu discípulo, como diz no Evangelho, tome a sua cruz e me siga. Cada um de nós carrega a própria cruz. Nós não podemos carregar a cruz do outro. Nós não podemos suportar o peso da cruz do outro. Nós podemos caminhar com o outro no sofrimento da cruz dele, como Jesus fez. Mas não é uma substituição. Não existe oração de substituição. Existe oração de intercessão. De pedir pela conversão do outro, sim. Mas quem precisa fazer o caminho de conversão é o outro. E aqui nós vemos uma comunidade dividida. Uma comunidade prudente, que caminha na escuta da palavra de Deus, mas também vemos uma parte da comunidade que caminha dispersa, e como isso é uma realidade nos dias de hoje.
né? Como nós temos dentro da comunidade católica pessoas que caminham dispersas, pessoas que caminham avoadas, como diz o povo, né? Pessoas que caminham sem direção, desnorteadas, até pessoas que vão à igreja, mas que depois criticam tudo que está na igreja. Ah, mas por que a igreja não permite isso, não pode aquilo outro? Por que a igreja não muda isso, não muda aquilo? Pessoas que estão com as suas lamparinas apagadas e não conseguem enxergar a realidade da verdade. Não conseguem enxergar e não fazem a opção de realmente enxergar. Pessoas que preferem a sua verdade pessoal das trevas, da escuridão, do que de fato a verdade da palavra de Deus que nos coloca diante de Deus. Por isso Jesus contou aquela parábola. E por isso aquela parábola se atualiza tão bem em todos os tempos e se atualiza no tempo, no hoje, da nossa igreja, da nossa vida. Sejamos como as virgens prudentes, que carregam o óleo necessário para manter acesas as suas lâmpadas, que se preocupa em encher um pouco mais, de carregar um pouco mais. Sejamos uma comunidade intercessora, que reza, que pede pelos outros, mas também tenhamos a coragem de dizer, não é oração de substituição. E você, que precisa dessa palavra, também precisa estar presente na comunidade. Você que precisa desta palavra, desta cura, deste milagre, também precisa caminhar até Deus. Não é algo que vai acontecer por mágica, por substituição. Tenhamos a coragem de testemunhar a nossa fé, mas também tenhamos a coragem de dizer a verdade para as pessoas, de dizer a verdade do Evangelho, falar aquilo que o Evangelho diz. Este é o preço que nós temos que pagar nesse tempo, que às vezes está cego, surdo, mudo, diante daquilo que é ensinado. Então, que o nosso testemunho seja a lâmpada acesa, que mostra a beleza do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.